Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Nada do que tem no mundo é por acaso. Absolutamente nada. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar uma das histórias, assim, talvez mais bonitas que você já apresentou. Uma história de amor. A história de uma aliança. Verdade. Uma história de uma aliança que me comove tanto, que me toca tanto o coração. E hoje, através dessa história, eu quero exatamente isso. Chegar ao coração das pessoas. Para dizer, olha, existe sim o amor verdadeiro. Ele existe. E ele aconteceu tão próximo a mim. Dentro da minha família. Um amor igual eu nunca vi. Mas hoje eu quero contar para vocês nos detalhes essa história, para que vocês tomem conhecimento de que ele existe, ele e o amor, e de que essa aliança, ela existe e ela é linda. Eu vou contar para vocês a história da aliança. Tio Chico, tio Francisco, ele vem a ser irmão do meu pai. É o mais velho. É o mais velho dos irmãos do meu pai, que não são poucos. Meu pai teve, em verdade, 12 irmãos. Com ele era, na verdade, na ordem de nascimento, meu pai era o quinto. Mas com o meu pai, somando 12, eram 13 filhos. Mas esse tio Chico, ele era muito especial. E a história dele era extremamente linda e comovente. Muito bonita. E hoje, com esses fatos, eu quero confirmar tudo. A aliança. A história do meu tio Chico, hoje, termina, na verdade, dentro de um cemitério. Sim, essa aliança, ela permanece dentro de um cemitério. E eu passei por dentro dela. Eu estou colocando as coisas assim no início para instigar a curiosidade das pessoas. Nossa, aliança, num cemitério. E você passou por dentro dela? Sim, eu vou contar para vocês toda a história. O tio Chico, ele era o artista da família, o mais velho dos irmãos do meu pai. Foi tudo que diz respeito ao mundo dos artistas. Fotógrafo,
naquele tempo que se tirava o retrato, em que muitas vezes o fotógrafo se cobria com um pano preto. Vocês lembram dessa época? Já viram em alguma imagem de cinema, de TV? Meu tio usava aquelas sombrinhas para rebater luz. Ele era o retratista. Ele era pintor. Tinha uma arte impressionante, a flor da pele. Ele era um artista espetacular, escultor. O tio Chico pegava um pedaço de madeira e com um canivete, de repente ele dava forma a um toco. Ele pegava um toco, uma madeira, e aí ele ia trabalhando com o canivete, e daqui a pouquinho ele dava forma àquilo tudo. Ele construía, ele era capaz de fazer casas. Nossa, ele era aplaudido demais, admirado demais por toda a comunidade por onde ele vivia. Tanto que, quando ele ficou doente, as pessoas o pegaram lá no interior, lá naquela cidadezinha, e o levaram até a capital paulista e tentaram recursos junto ao HC, ao Hospital das Clínicas. Fizeram de tudo com ele. Isso para demonstrar o amor que a comunidade tinha pelo tio Chico. E amor, você sabe que não brota do nada, admiração não brota do nada. É porque a pessoa realmente tinha muitas garrafas para vender. E muitas vezes ele não vendia as garrafas, ele as dava. Meu tio, ele devia ter mais ou menos uns 15 anos de idade, o tio Chico, quando ele conheceu a Diana, aquela moça que ele conheceu na fazenda. Sabe, paixão, quando ela acontece assim à primeira vista. Dizem que essa Diana era muito bonita, e eu pude confirmar através de fotos. Verdade, verdade. Traços lindos, linda a moça. E meu tio se apaixonou por ela. Era com ela que meu tio tinha a ideia de se casar. O tio Chico com a Diana. E tudo começou a ser preparado a partir do momento que eles se conheceram. Ele 15 e ela tinha um ano a mais do que ele. Ela era um ano mais velha que o tio Chico. Ela tinha 16. Também correspondia aos sentimentos dele. E todo mundo admirava a paixão do casal. Naquela época em que eles se conheceram, os casamentos não demoravam muito a acontecer, não. Então o tio Chico tinha uma ideia na cabeça. Assim que ele fizesse 18 anos, assim que ele completasse 18 anos, ele iria se casar com a Diana. E tudo foi tratado. Eu estou usando essa expressão porque ela é a expressão que ele usava. Era uma expressão da época. Tratado, tudo foi tratado entre ele e a Diana para que o casamento acontecesse exatamente quando ele completasse os seus 18 anos. Ela já teria 19. E era assim que eles tinham a certeza absoluta de que ficariam juntos por todo sempre. Por todo sempre. E ali foi que meu tio, sempre trabalhador, ajudava os pais. Ele era o mais velho, ajudava os pais na roça, mas tinha esse dom, ele tinha esse talento artístico. Então, além do dinheirinho que ele ganhava na roça, você sabe que o dinheiro ganho pelos jovens naquela época era todo voltado para a família, não era do jovem. Então aquele dinheiro que ele ganhava ali, na produção de arroz, de café, de feijão, na produção da roça, com a horta, o que se vendia na feira, aquele dinheiro arrecadado com a terra, ele voltava para a família. E aí ele vai mostrando os seus outros dotes, os seus outros talentos, como
um artista inato que ele era. Eu já dei aqui as qualidades do meu tio Chico. Ele vai ganhando também um dinheirinho com aquilo, como escultor que ele era. Ele pegava pedaço de madeira, pegava um canivete, fazia um hominho, fazia uma vaquinha. Era o que o pessoal consome na roça, né? As motivações eram essas. Quando chegava a época do Natal, o meu tio fazia todos os bichinhos do presépio. O presépio ele fazia tudo com um pedacinho, toquinho de madeira e canivete. Aí ele ia na feira e ele vendia o jogo de presépio inteiro com a manjedoura. Ele fazia Jesus, Nossa Senhora, o menino Jesus, deitadinho assim no capim, tudo no toco. Fazia a vaquinha, fazia o jumentinho, fazia o galo, fazia os 3 reis magos, fazia todos aqueles os detalhes do presépio. Ele esculpia na madeira e ele começa a ganhar dinheiro com aquilo. Ele ganhava um dinheiro extra. E aquele dinheiro extra, naquele tempo não tinha essa coisa de banco, não havia esse negócio de poupança. Ele guardava com ele aquele dinheiro escondido. Tudo com o objetivo de casar-se com a Diana. Casar-se com a Diana quando ele completasse 18 anos. E foi assim que um belo dia, já estava com 17 anos, faltava um ano para o planejamento do casamento. Ele comunicou a Diana. Até não comunicou aos seus pais, até não comunicou aos seus irmãos, mas comunicou a Diana. Disse a ela: já comprei as alianças. Você está brincando? Já comprei. Agora, eu mesmo, olha o talento dele. Ele mostrou as alianças para Diana. Ele falou: eu mesmo, eu vou gravar os nossos nomes nela. Mas de que jeito, Chico? Perguntou a Diana. Falou: eu vi uma pessoa que faz isso, o Orives, eu acho que aprendi. E ele era tão jeitoso, talentoso e artístico, que de fato ele havia aprendido. Então ele começou a talhar no ouro. Primeiro, ele disse que treinou. Primeiro ele fez o nome dele, porque ele queria o nome da Diana mais caprichado. Então ele falou: se eu fizer primeiro meu nome, Francisco, depois eu faço, quando eu fizer o seu, já estou mais treinado. Aí ele fez lá Francisco no interior da aliança. O Francisco estava completo. Nesse dia que o Francisco estava completo, ele quis mostrar para Diana. A casa da Diana distava da dele, coisa assim de mais ou menos uns 2.000 metros. Moravam todos na fazenda, mas ele tinha que sair de um sítio. Havia um rio, havia uma ponte sobre esse rio. Ele tinha que atravessar para poder ir lá na casa da Diana. Ele falou assim: vou mostrar. Naquele tempo não tinha comunicação, não havia essa facilidade que tem hoje de telefone para tudo que é canto, para tudo que é lado. Naquele tempo não existia. Ele falou: vou lá mostrar como é que ficou bonito o Francisco, e agora eu vou escrever o Diana. E ele escreveu Francisco na aliança. Pegou a aliança, colocou a aliança num bolso e caminhou. Mais ou menos uns 2.000 metros para chegar na casa da Diana. Havia o rio. A Diana morava logo nas margens do rio com a família. Havia chovido bastante, o rio tinha transbordado e a água estava passando de cima da ponte. Quando meu tio viu aquilo, falou: puxa vida, está meio perigoso. Mas ele foi com cuidado, passando sobre a ponte, a água transbordando, aquela corredeira forte do rio. E ele passando em cima da ponte, mas houve um momento que ele se descuidou, ele escorregou. No que ele escorregou, a ponte estava lisa com aquela água.
Ele caiu dentro do rio e ele tentou se agarrar numa moita de capim. O rio não era tão largo assim. Não era um rio tão largo. Ele tentou se agarrar numa moita de capim, mas ele não sabia nadar. E ele começou a gritar: socorro! Socorro! Ele caiu no rio, meu tio. Socorro! Socorro! Sua namorada, o grande amor da sua vida, a Diana, ela estava em casa, mas para fora da casa. Ela estava num pé de pitanga, colhendo inclusive dos frutos. Ela escutou aquele grito de socorro e ela reconheceu, mesmo sendo gritada, ela reconheceu, é o Chico. Ela estava sozinha, do jeito que ela estava. Ela sai correndo do lugar que ela estava. E quando ela chega perto do rio, ela vê o meu tio desesperado dentro da água, ele já se afogando. Ele afundava na água. Socorro! Ele já tossia. Socorro! A Diana não teve dúvida. Ela era exímia nadadora, ela nadava muito bem. Meu tio não sabia nadar. Meu tio, que tinha todos esses talentos, todos esses dons, não havia aprendido a nadar. Mas ela era exímia nadadora, ela não teve dúvida. Ela pulou na água do rio e foi salvar o meu tio. E naquela luta para salvá-lo, ela chegou até onde ele estava. Ela conseguiu, depois de muita luta e sacrifício, porque a corredeira do rio estava muito forte devido às chuvas, ela conseguiu empurrar o corpo do tio Chico na barranca do rio, e o tio Chico conseguiu sair. O tio Chico conseguiu sair tossindo. Havia tomado muita água, desmaiando. Tanto é que ele consegue engatinhar assim na barranca do rio, onde tinha empurrado, a Diana conseguiu empurrá-lo ali. Ele conseguiu dar aquela engatinhada, tossindo, e ele de fato perdeu os sentidos, ele de fato desmaiou. Quando ele acordou, quando ele recobrou a consciência, mais pessoas tinham chegado. E ele, na hora que ele recobra a consciência, com aquelas pessoas ao redor, ele explica para as pessoas: eu caí no rio. Ainda bem, foi a Diana, coitada, foi a Diana que me tirou. Quem? A Diana que me tirou. A Diana. Pô, cadê? Como assim? Cadê a Diana? A Diana, ela eu tava me afogando, a Diana me viu, ela pulou no rio, ela conseguiu me trazer até aqui. Não sei como que ela conseguiu. Sim, mas cadê a Diana? Como, cadê a Diana? Ela me salvou, ela tá na casa, Quando ele falou que tá na casa dela, ele viu que a família inteira da Diana tava lá. Era a família da Diana que tava lá para socorrer. Não, a Diana não tá em casa. Mas ela... A dedução foi lógica. A Diana pulou na água para salvar o meu tio, salvou o meu tio, mas ela havia sido arrastada pelas águas. Ninguém sabe nem como foi que exatamente aconteceu, porque meu tio, ele consegue ficar na barranca do rio, mas ele desmaia. Quando chega o pessoal, não encontrou. O pessoal chegou e não encontrou. Cadê a Diana? Aliás, ninguém nem perguntou por ela, queria saber. Ele que contou. O tio Chico falou: não, foi ela que me salvou, mas cadê? A notícia era terrível, porque mais ou menos a uns 5 quilômetros daquele local, onde o rio
ele ficava mais largo, o corpo da Diana foi encontrado, sem vida. Ela havia se afogado. Meu tio ficou desesperado. O detalhe é que quando ele mexeu no bolso, por incrível que possa parecer, a aliança permanecia ainda no bolso dele. A aliança onde ele havia escrito Francisco. Ele foi mostrar para ela o resultado da letra. Foi assim que tudo aconteceu. Naquele instante que ele foi informado, que ele ficou sabendo que a Diana havia se afogado, e quando ele soube que o corpo dela tinha sido encontrado, isso não foi no mesmo instante e só no dia seguinte, ele cai de joelhos no chão, meu tio, e ele faz um juramento. O juramento do meu tio, ele fez questão de reproduzir em pedaço de papel, e é esse juramento que eu passo para você. Céus, céus onde habita o amor, céus onde habita o amor. Eu juro por tudo que há de mais sagrado, que eu me tornei viúvo antes de me casar. Eu nunca mais irei me casar na minha vida. Nunca mais, Diana. Eu juro por tudo o que há de mais sagrados. Céus onde o amor habita. Me tornei viúvo antes de me casar. Foi uma tristeza muito grande. O sepultamento da Diana, o velório da Diana, meu tio chorando lágrimas de sangue. Ele tinha consigo as alianças. E ele guardou aquelas alianças, assim como ele guardou aquele juramento. E o juramento era: nunca na minha vida eu irei me casar. Me tornei viúvo antes do casamento. Muita gente que assistiu a cena sabia que meu tio falava sério. Mas veja, ele fez o juramento de joelhos no chão e falava sério, mas ele tinha 17 anos. Sequer ele tinha 18. Quem tinha 18 ao falecer era a Diana. A Diana tinha 18, ela tinha um ano a mais do que ele. Mas ele ainda não tinha chegado aos 18 anos. Então todo mundo viu que era sério, mas pouca gente acreditou que ele fosse levar aquele juramento a ferro e fogo. Puxa vida, era um jovem, era um menino ainda. Nos dias de hoje, para muita gente, um rapaz de 17 anos ainda é uma criança. Naquele tempo, não. A concepção era outra. Naquele momento, não. Mas ainda assim, naquele momento, apesar de tudo, naquele momento também, a pessoa era muito jovem com 17 anos. Então ninguém... Será que ele vai levar isso a sério? E pasmem vocês, porque ele levou extremamente a sério. Extremamente a sério, porque o meu tio, a partir daquela data, sequer ele namorou. Sequer. Ele havia feito a promessa de que jamais se casaria. Mas sequer ele foi visto como a outra moça. De jeito nenhum. Aí é que as coisas
vão acontecer. Como eu falei para vocês, ele passa a se dedicar a uma vida muito artística, porque ele vai descobrindo esses talentos todos. A fotografia chegou à vida dele. Então ele aprendeu, como era chamado na época, a ser retratista. Era fotógrafo. Pintor, porque ele fazia quadros mesmo. Ele pintava nas telas coisas mais lindas. A sua motivação sempre ia à natureza. Ele adorava pintar flores e beija-flores. Eram seus quadros prediletos. Escultor, porque com aquele alicate, depois ele foi comprando mais ferramentas para madeira, ele se tornou um tremendo de um escultor. Construtor, porque ele sabia orientar os pedreiros na edificação de casa. Sabia construir, sabia desenhar, sabia calcular. Sabe, um engenheiro prático, um arquiteto prático, ele não tinha formação, mas ele era. E tanto que ele acabou fazendo casas por todo aquele sertão, por todas aquelas terras. Mas a coisa mais impressionante, e é dela que eu gostaria de falar, já citei que o título dessa carta é A Aliança. O título dessa história é a Aliança. O que meu tio fez foi uma coisa impressionante. No cemitério onde foi sepultado o corpo da Diana, ele foi junto à prefeitura, com aquele dinheiro extraordinário que ele ganhava, inclusive ele fazia muitos trabalhos para o prefeito, de escultura, de pintura. Ele fazia trabalhos para o prefeito de fotógrafo, né, que ele era. Então ele conseguiu, junto ao prefeito, comprar o terreno do lado, no cemitério. Tinha a sepultura da Diana, e do lado ele comprou o terreno para ele. Ele falou, aqui vai ser a minha última morada. E por que tinha que ser um do lado do outro? Porque ele disse, porque aqui eu vou completar a nossa aliança. O que ele fez? Meu tio em bronze, ele fez em bronze para que ela ficasse dourada. Ele fez primeiro o primeiro arco da aliança. Então a aliança é um círculo. Então ele fez o primeiro arco daquele círculo. Ele fez o primeiro arco. Ele colocou uma cruz, né, sobre o túmulo da Diana, e saía do braço direito da cruz da Diana, saía a ponta do primeiro arco da aliança. Vocês estão entendendo? A parte de baixo desse arco saía do braço direito da cruz da Diana. Esse arco ele passava pelo chão para que não atrapalhasse os transeuntes de dentro do cemitério. Ele, com a sua prática em construção, ele abriu um pedaço no piso, encaixava a parte de baixo daquele arco. E quando o arco começava a se erguer, ele prendeu no outro lado da cruz, que seria o braço esquerdo da cruz vizinha do túmulo. Era um elo. Então ele deixou pronto isso. Cruz em cima do túmulo da Diana, saindo do braço da cruz aquele arco, que passava pelo chão, que subia e tocava o braço direito da outra cruz do túmulo vizinho, que seria o dele. E ele dizia, o dia que eu falecer, o dia que eu morrer, vocês vão completar o arco da aliança. Vocês vão, a outra parte era uma aliança imensa. Era uma aliança muito grande. Aí vocês vão vir com o arco de cima
do círculo, né, para ser completado o círculo, e vocês vão colocar. De forma que as pessoas que passassem entre os túmulos passaria dentro da aliança. As pessoas que passassem ali entre um túmulo e outro seriam forçosamente obrigadas a passar dentro da aliança. A cidade, muito pequena, vivia aquela expectativa de... Era uma obra que o pessoal olhava no cemitério, mas evidente, ainda inacabada, porque ela ainda precisava naturalmente se completar com a morte do meu tio. O que, lamentavelmente, veio a acontecer, mas eu era ainda pequena. Eu era muito pequena ainda, quando esse meu tio, o irmão mais velho do meu pai, veio a falecer. Depois eu revelo exatamente a minha idade, quando isso aconteceu. E aí, quando ele morreu, ele foi para aquele túmulo vizinho da Diana, e sobre aquele primeiro arco do círculo foi colocado o segundo arco, de modo que o círculo ficou completo, a aliança ficou completa. Na parte de baixo estava gravado o nome Diana, do círculo de baixo, porque ela foi, lógico, a primeira a falecer. E na parte de cima, o nome Francisco, do tio Francisco. A aliança ficou completa, feita em bronze. Ficou, se é que eu posso dizer assim, mas eu tenho que dizer assim, pelo artista que ele era, o artista plástico que ele era, ficou uma obra-prima, ficou lindo, 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 lindo. Fui visitar. Aí já entendendo a vida, compreendendo a vida, e anotando todos os detalhes, porque eu queria contar essa história de um amor que impressiona pela sua verdade, um amor tão verdadeiro. Eu sei que tem gente que vai dizer assim, puxa, mas amor como esse não se faz mais hoje. Se faz sim. Eu acredito que eles ainda existam, amores assim. Mas é tão bonito que merece realmente esse destaque. Ficou completa a aliança, com os nomes gravados embaixo, Diana, e no arco de cima, que completa o círculo, Francisco. Eu passei no meio da aliança, passei por dentro da aliança, e assim era forçada a passar qualquer pessoa que visitasse o cemitério. Ficou uma aliança de uma cruz à outra. Aí eu fui anotando todos os detalhes da história. Meu tio, o tio Chico, ele só foi falecer 55 anos depois da morte da Diana. 55 anos depois. Neste período de 55 anos, ele manteve o seu juramento de que não iria se casar, porque ele tinha ficado viúvo antes do casamento. Mas não era só não se casar, ele sequer teve alguém por 55 anos, ele se anulou. Eu não estou dizendo que isso seja certo, eu não estou dizendo que isso seja errado, eu só estou contando a história. Porque ela é tão inusitada, ela é tão diferente, que tem muita gente que precisa ouvir. Mas será que tem pessoa capaz disso? Tem. Meu tio fez, irmão mais velho do meu pai. O tio Francisco fez. Então ele ficou 55 anos, dos 17 anos, mais 55 anos, ele ficou sozinho, sem absolutamente ninguém. Sequer, não é que ele não se casou, sequer ele teve uma namorada nesse período. Se dedicou às artes,
porque ele era um artista inato. Ele não estudou, a não ser assim, aquela coisa de se alfabetizar, porque ele era um homem extremamente inteligente, muito alfabetizado. Então ele teve aqueles primeiros anos escolares, já foi para ele suficiente. Aliás, ele era autossuficiente também nisso. Mas ele era um artista inato, um talento impressionante. Os trabalhos que ele fazia com a cabeça e com a mão, impressionantes. Eu estive no cemitério, eu passei por dentro dessa aliança. E dizem, isso eu já não posso afirmar que seja verdade, mas dizem que muitos casais lá do lugar, quando começam assim a namorar, que tem aquela ideia de se casar, eles falam, vamos passar dentro da aliança. Aí eles vão até o cemitério, diz que ele passa dentro dessa aliança, porque aí as pessoas ficam mais unidas uma à outra e acredita-se que sejam até mais felizes. Obviamente que isso se tornou uma crendice, entre aspas, entre as pessoas que vivem na região. Mas essa é a história. Essa é a história que eu queria contar. Tio Francisco e Diana. Um amor para valer, um amor diferente, um amor de verdade. A história do homem que ficou viúvo antes de se casar. Sim, eu quero. Eu quero que você mande, a partir de agora, o seu comentário aqui para o nosso canal. Curta, gostou da história? Curta, manda o seu joinha. Aproveita, se inscreva no canal. Gesto simples para você, mas tão significativo para o canal. A tua inscrição para nós é muito importante, de verdade. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.